Amados, em João 8:34, replicou-lhes Jesus. Esse nome Jesus é um nome doce. Encha a nossa boca como um mel, torna doce esse nome de Jesus. Esse nome Jesus, J-E, Jeová, SUS, Jeová que salva. Ele é o Salvador. Replicou-lhe Jesus: em verdade, ou você, se você quiser, em realidade, em verdade, vos digo: todo o que comete pecado é escravo do pecado. Um homem natural, ele é escravo do pecado. Em Romanos capítulo 5, versículo 12, a palavra de Deus diz que por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado, natureza adâmica. Trata-se de natureza. O pecado trata da natureza. Os pecados tratam daquilo que o homem faz. Mas o pecado trata-se daquilo que ele é. E todos nós nascemos com a natureza chamada pecado. O possuidor dessa natureza chamada pecado, a Bíblia identifica este homem dentro dos homens, chamado velho homem. O velho homem. O velho homem é o homem adâmico. O velho homem é portador da natureza de Adão. Portanto, morto para Deus, separado de Deus, fadado a experimentar a segunda morte. A primeira morte é a morte física, biológica. Todos nós vamos experimentar isso. Mas aqueles que foram tratados pela cruz de Cristo, onde esta cruz inclui o velho homem com a natureza do pecado e trata desse velho homem, dentro de cada um de nós, se for tratado esse velho homem com a natureza do pecado, nós jamais vamos experimentar a segunda morte. A segunda morte trata-se para os que, enquanto viveram aqui, não tiveram o tratamento da obra de Jesus pela cruz. Esses homens portadores da natureza do velho homem, com a natureza do pecado, jamais foram crucificados em Cristo, jamais morreram em Cristo. Podem até serem pessoas que se tornaram líderes, pregadores, evangelistas, e dizendo que estavam indo para o céu, mas não deixaram de ser adâmicos, escravos dominados pela natureza chamada pecado, porque nós já nascemos com pecado. Nós todos nascemos adâmicos. Ninguém pode estar em Adão e em Cristo no mesmo tempo. Portanto, esse homem portador da natureza do pecado e, portanto, escravo do pecado, todos esses
não entrarão no reino de Deus. Não entrarão no reino de Deus. Pode se tornar membro da igreja, como denominação, mas não a igreja do Senhor Jesus Cristo. A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela é composta de novos homens. Novo homem. Efésios 4, 24. Dê uma olhadinha aí. Efésios 4, 24. O que a palavra de Deus está dizendo? E vos, obrigado, revistais do novo homem. Para que uma pessoa seja revestido de um novo homem, é porque um dia foi velho homem. Alguém pode dizer, eu tenho uma nova vida, é porque você teve uma velha vida. Ninguém é tornado um novo homem sem que antes ele tenha sido um velho homem. E ele ficou sabendo como aconteceu essa troca de um velho por um novo, de uma antiga vida para uma nova vida, de um escravo do pecado para ser servo da justiça, servo do Senhor Jesus Cristo, nem por uma aceitação de Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador. Se ele não creu que o velho homem dele foi tratado pela cruz, no corpo de Jesus, na cruz, ele não é tornado novo homem. Portanto, todo que comete pecado é escravo do pecado. Dá uma olhadinha lá em 1 João, capítulo 3, versículo 6. Todo aquele que permanece nele, quem é esse nele? No Senhor Jesus Cristo. Aquele que diz, aquele que permanecer em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês podem pedir o que vocês quiserem, e será feito. Mas primeiro permanecer nele, em Cristo. Onde? É na cruz que nós fomos enxertados. No corpo de Cristo, na cruz que fomos enxertados. E ele diz, todo aquele que permanece nele, não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não ouviu nem o conheceu. Aquele que vive pecando, ele é escravo do pecado. Ninguém vai ser servo do pecado e servo do Senhor Jesus Cristo. O livre-arbítrio é só para a nova criatura. A velha criatura, ele não tem o que escolher. A escolha dele é sempre pecar. Mesmo ele buscando a Deus, ele está cometendo pecados porque está buscando a Deus para ver o que Deus tem para ele. Ele não quer saber do relacionamento com Deus. Eu quero saber o que Deus tem para mim. E está cometendo pecado porque o centro é ele, essa pessoa. Egoísmo. Ele não quer o Senhor Jesus Cristo, porque ninguém vai ao Senhor Jesus Cristo se não for para morrer, porque ele veio como apóstolo, como enviado de Deus, conforme Hebreus 3:1. Ele veio como enviado de Deus. Nós temos já tratado aqui nas sextas-feiras, falamos sobre esse apóstolo com letra maiúscula. Ele veio como enviado, esse pastor, essa ovelha. Ele é pastor, ele é ovelha, ele é cordeiro, ele é rei, ele é Senhor dos senhores, Rei dos reis. Ele é o Filho de Deus, ele é o Filho do homem. Ele é brilhante estrela da manhã, o lírio dos vales. Ele é tudo, mas se limitou a tornar homem, viveu como homem, porque ele tinha que ser um homem sem pecado algum.
para receber todos que já nasceram no pecado, para colocar todos esses que nasceram do pecado, trabalhados pela obra de Cristo na cruz, justificados e apresentar a Deus. Ele recebeu a todos. Ele não tinha pecado, ele não tinha a natureza de Adão. Por que não tinha a natureza de Adão? Porque não teve espermatozoide de José. Porque se todos pecaram, e se por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram, um só homem entrou o pecado, ele não recebeu o espermatozoide de José, ele recebeu essa semente divina, que foi a própria palavra de Deus. Nós também somos gerados pela palavra de Deus em Cristo. E aí ele diz: filhinhos meus, 1 João 3,7, filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Sabe o que me chamou a atenção esse texto? Que quantas vezes pessoas dizem: mas você é salvo. Por que você é salvo? Ah, porque eu fiz minha pública profissão de fé já faz 30 anos. Quantos vocês já ouviram com esse testemunho falso? Quantos? Quantos já falaram para você que você é salvo, que você está indo para o céu, mas jamais você ouviu que é necessário eu e você crermos que nós fomos crucificados em Cristo? Não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu nenhum outro nome foi dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Atos 4:12. Mas não é uma coisa de mente. Pode botar aí para Atos 4:12. Ninguém é salvo se não passar pela porta. Ninguém é salvo do quê? Do pecado. Nós somos condenados não necessariamente por atos que cometemos. Você pega um dependente químico e bota ele 9 meses lá numa clínica. Eu estou citando algo que eu convivo, que eu vivo. Pode ter outros exemplos. Ele fica 9 meses sem cometer pelo menos 80% dos pecados que cometia fora de lá. Mas nem por isso são salvos. O Senhor Jesus Cristo veio salvar o homem daquilo que ele era escravo. E nós nascemos escravos do quê? Do pecado. Jesus Cristo veio nos salvar de quê? De nós, do nosso ser, não do nosso fazer necessariamente. Não é porque eu não faço certas coisas e agora estou fazendo algo com relação à igreja, então eu sou salvo. Eu oro, eu distribuo folhetos, evangelizo no bairro. Está aqui esse cara. Está aqui esse cara. Aqui eu dei testemunho de uma família que foi salva, está lá frequentando a igreja lá em Boituva, Igreja Presbiteriana do Brasil. Mas quem pregou para eles? Alguém que não tinha sido salvo. Eu com mais alguns jovens, eu que falava, eles iam comigo. Num sítio, bairro. Pode fazer tudo isso e não ser salvo, porque a salvação é o pecador passar pelo Salvador na cruz. Se o pecador não passar pelo Salvador na cruz, ele nunca vai ser liberto do pecado. Ele passa por uma igreja, ele deixa de um montão de pecados. Pode? Pode. O pecado é só pela morte do pecador. Tratar do pecado é só por morte.
do pecador. Por quê? Porque a justiça de Deus exige a morte do pecador, para que esse pecador possa ser justificado do pecado. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, os justos pelos injustos, para conduzirmos a Deus, morto, sim, na carne, mas vivificado no Espírito. É o justo que atrai os injustos, de tornar os injustos justificados e apresentar a Deus. É assim que diz esse texto. O justo em favor dos injustos. Esses injustos têm que passar pelo justo, para que esse justo justifique os injustos e apresentem justificados diante do Pai. Pode anotar, 1 Pedro 3,18. É lindo esse texto. Morto-se na carne, mas vivificado no Espírito. Não tem salvação para o pecador se esse pecador não receber fé dada pelo próprio Jesus, para que esse pecador possa crer que ele, pecador, morreu em Cristo na cruz para o pecado, para a escravidão do pecado. Romanos 6,7, o que diz lá, Enoque? Quem morreu justificado está dos pecados? Não, ele está justificado do pecado. Sem morte do pecador não tem justificação. Ele pode crer que os pecados dele foram todos perdoados, mas continua pecador. Mas o que ele fez? O que fez dele um pecador? Se os pecados dele, ele creu que ele foi perdoado, é porque ainda ele não morreu para o pecado. Sabendo isto, que o velho homem, meu velho homem, foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirva mais o pecado, para que não seja mais servo do pecado como um escravo. Aquele que comete o pecado é escravo do pecado, porque o pecado é essa natureza que reina na vida dele, governa a vida dele. Ele deixa de tantos pecados por uma decisão, mas mais cedo ou mais tarde ele está lambuzado, porque ele é escravo daquela natureza que ele já nasceu com ela. Como alguém pode cansar de ouvir, de meditar sobre esta verdade? Só velha criatura que fala: eu não aguento mais ouvir sobre esse mesmo assunto. Aquele que foi alcançado, ele diz assim: aleluia, é por aí que ele me conduziu, é por aí que ele me conduziu, é essa a minha experiência. Aí eu fui conduzido para essa experiência, eu nem queria, mas ele quis. Vamos voltar lá em 1 João. O versículo 6 ele diz que já lemos: todo aquele que permanece em Jesus Cristo, nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não ouviu, nem o conheceu. Não é um conhecimento, eu conheço Jesus, fiz até pública profissão de fé. Alguns lá numa denominação, eu fiz a classe de catecúmenos, eu passei por um curso, eu passei pelas águas, passei pelo batismo, imersão, aspersão, eu passei por uma cerimônia, mas passou pelo corpo de Cristo na cruz.
Você experimentou a morte sua, na morte como Salvador. Nós fomos batizados em Cristo, nós fomos unidos em Cristo, nós fomos identificados naquela morte. Em 2 Coríntios 5,15 ele diz: um morreu por todos. Versículo 14: o amor de Cristo nos constrange, julgando-nos isto: um morreu por todos. Quem esses todos? Todos aqueles que estavam em Cristo, experimentando a sua morte para o pecado, em Cristo. Um morreu por todos, logo todos morreram. O meu velho homem foi com ele crucificado. E aquele que morreu, justificado está do pecado, da sua natureza de Adão. Não tem salvação se Deus não tratar da nossa natureza do pecado. Nós somos terríveis. E nós não temos entendimento por nós mesmos dessas verdades, se Ele não chegar até nós e se revelar a nós. Nós não temos condições para ter esse entendimento. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos extraviaram, todos. Mas Ele vem buscar esses todos, esse no meio desses todos, eu estou lá. Você está lá? Se você estiver no meio desses todos, você pode ser salvo. Ele dá fé suficiente para você poder crer e descansar, que a sua natureza do pecado já foi resolvida em Cristo, já foi justificado. Não é perdão para a natureza do pecado, é justificação por morte. Como você pode falar que é justificação por morte, irmãos? Por que você falou que a justa justiça de Deus exige a morte do pecador? Romanos 6, 23. O salário do pecado é a morte. E eu nasci no pecado, morte. Mas e se eu morri? Estou justificado. Mas eu não consigo me matar. Mas Ele veio para me levar a morrer. 1 João 6, 7. Filhinhos. 1 João 3, 7. 1 João capítulo 3, versículo 7. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como Ele é justo. Eu e você somos justos? Não, nós somos injustos. Em mim e em você tem justiça? Não. Em Jesus Cristo tem pecado? Não. Em Jesus Cristo tem justiça? Tem. O que eu preciso está em Cristo, e o que me condena está em mim, o pecado. Como Ele faz? Ele faz uma troca. Aquilo que Ele tem, Ele me dá, e aquilo que eu tenho, Ele toma para si, para que Ele possa tratar nele a minha culpa. 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não cometeu pecado, Ele, Deus o Pai, fez Jesus pecado por mim, por nós. Para quê? Para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como Ele é justo. Qual de nós temos justiça nossa?
A nossa própria justiça é trapo de imundícia, não serve para Deus. O que a gente faz para Deus e pegar tudo isso daqui e tentar falar para Deus: ó Senhor, ó como eu sou. Ele fala: isso daí é tudo trapo de justiça sua, que não vale nada. A minha justiça em você, e o que produz a minha justiça em você, eu aceito. A justiça sua, não aceito, porque a sua justiça é imunda, trapo de imundícia. Mas olha só: não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça, como nós vamos praticar a justiça se nós temos injustiça? Mas a nossa injustiça, o nosso pecado foi colocado em Cristo, e Ele resolveu a nossa questão da nossa injustiça, o nosso pecado no corpo dele. E quando Ele nos fez ressuscitar, Ele, que é justiça, veio substituir-nos no nosso interior. O pecado pela justiça. Ele que não tinha pecado, recebeu o pecado. Eu que não tinha justiça, ganhei justiça. Tudo de graça. Sem o pecador ser crucificado em Cristo, não tem justiça para ele. Porque é em Cristo, é dentro de Cristo que Deus trabalha o pecador. Se alguém estiver em Cristo quando? Crucificado. Se eu estiver crucificado em Cristo, eu tenho ressurreição. Todo aquele que morrer em Cristo foram ressuscitados em Cristo, com Cristo naquela manhã gloriosa. Mas aí, aquele que estiver em Cristo, ressuscitar em Cristo, e agora eles são nova criação de Deus. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo em Cristo. Olha a necessidade do pecador crer que ele deve estar dentro de Cristo, em Cristo. E onde esse Deus atrai todos que estavam distantes, separados, mortos para Deus, e Ele coloca todos esses em Cristo na cruz. Por isso que Paulo diz que Deus não faz acepção de pessoas. Ele diz: eu estou crucificado. Eu estou crucificado, eu fui crucificado, eu continuo crucificado, mas eu fui substituído, porque já não sou mais eu, escravo do pecado, servo do pecado. Aquele mal que eu não queria fazer, que eu fazia, não tenho mais isso em mim. Aquele bem que eu queria fazer, não faço. O mal que eu detestava fazer, estava lambuzado de novo. Miserável, infeliz homem que sou, quem me livrará do corpo do pecado? Mas graças a Deus por Jesus Cristo, quando Ele me atraiu, Ele me fez morrer para o pecado, sabendo isso, que o nosso velho homem foi com Ele crucificado, para que o corpo do pecado, quem me livrará do corpo desta morte? Sabendo isso, que o nosso velho homem foi com Ele crucificado, para que o corpo do pecado fosse desfeito, para que eu não servisse mais o pecado como um escravo. É lindo o Evangelho. Aí ele continua dizendo lá em 1 João 3: aquele que pratica o pecado, aquele que ainda não foi tratado o pecado na vida dele. 1 João 3, 8: aquele que pratica o pecado procede de quem? Procede do diabo. Porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Qual é esta obra do diabo que nos leva totalmente a ser escravo? O pecado. Quando Adão comeu do fruto, não é da maçã, a Bíblia não diz maçã nem pera, fala o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, não comerás, porque no dia que dela comeres certamente morrerás. Quando comeu do fruto, deu para o marido, e o marido também comeu, entrou o pecado.
em Adão. E por Adão, todos pecaram. Por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, que todos pecaram. Todos nasceram portadores do pecado, fadados a irem, viverem eternamente mortos para Deus. Viverem eternamente mortos para Deus, separados de Deus, eternamente no inferno. E aqui sem relacionamento com o Senhor. A velha criatura não tem relacionamento com o Senhor, porque o Senhor só relaciona em espírito. E a velha criatura, o espírito da velha criatura está morto para Deus. Efésios 2:1. Ele vos deu vida, mas vocês estavam mortos, separados em vossos delitos e pecados. A natureza de Adão separa o homem de Deus, mas a natureza de Cristo reconcilia o homem com Deus. Ninguém tem a natureza de Adão com a natureza de Cristo no interior. Essas duas naturezas são opostas entre si, ou o pecado ou Cristo. E aí o que continua lá dizendo? Texto, versículo 9 de João 3:9. Todo aquele que é nascido de Deus, o que está escrito aí? Todo aquele, vamos ler juntos? Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando. Por quê? Porque ele é nascido de Deus. Não é aquele mesmo nascimento no interior de uma mãe. Agora é um novo nascimento, e não é biológico, é espiritual. Agora é em Cristo, por Deus, o Pai. Ele gera no corpo de Cristo um novo homem. Por que o novo? Porque ele matou o velho. O velho morreu. O velho homem foi substituído por um novo homem. Esse novo homem, ele vai se renovando, ele vai sendo tornado, graça, Deus fazendo, ele vai sendo tornado parecido com o Filho de Deus, que já habita no interior desse que foi salvo, foi regenerado. É aí a paixão, esse é o amor, essa realização da pessoa de Cristo, que cada vez mais nós queremos Cristo, 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 não pensando em nada que Ele tem na mão para nos dar. Nós queremos Ele. Nós queremos Ele. Mais ou menos assim. Você convida uma pessoa, você sabe que aquela pessoa dá um presente para você. Quando ela chega na sua casa, você acha que principalmente criança é assim. Sabendo que alguém vai dar presente, a primeira coisa que a criança olha quando alguém chega é olhar nas mãos da pessoa. Você quer ter um presentinho? E muitas vezes pega aquele presentinho, já começa a rasgar. Se você deixar, deixa, né? É gostoso esse negócio, deixar. Aí rasga tudo e quer ver o presente. Isso daqui é uma espécie de religioso. Qual deveria ser primeiro? Correr abraçar a pessoa. Eu quero a pessoa. Se ela tiver alguma coisa na mão, graça sobre graça. Mas se eu tiver aquela pessoa na festa que eu convidei, já estou realizado. Por isso que muitas vezes na nossa cabeça a gente fala assim: eu não quero ir lá com minha mão abanando. Eu tenho que levar alguma coisa, algum presente. Porque eu não tenho coragem, as pessoas vão esperar um presente. Às vezes tem sentido, a pessoa está precisando de um pacote de alguma coisa para a sua vida, então estou precisando daquilo. Mas qual a sua maior preocupação? O religioso olha para as mãos, está preocupado com aquilo que vai receber.
Depois, em última análise, aí você que é pai, fala para o seu filhinho: abraça a pessoa, fala para ela obrigado. Não é assim, educação. Fala para ela muito obrigado, fala para ela que você gostou. Tem um vidinho aí, a mãe falando para o menino, fala, agradece a Rê, muito obrigado pelas cuecas. O menino: muito obrigado pelas cuecas. Fala para ele: e eu gostei. Não gostei não. Mas fala para ela que você gostou. Não gostei não. Criança é fantástica, né? Não gostou não. Estava agradecendo, mas não gostei. Gostei. A mãe falando para... É assim que a gente quer agradar, a gente quer convencer. Até Deus, você quer falar para Deus que você está em paz, muita gente não está. Você fala para Deus muito obrigado, mas você não tem. Ele diz assim: você está agradecendo do quê? Ah, sabe que eu não sei. Senhor, você perdoa os meus pecados. Ele diz: qual deles? Quantos tem aí? Alguns? Nós aprendemos. Minuto de silêncio. Vamos fazer oração de confissão de pecados. Aí levanta alguém e faz a oração. Houve arrependimento, quebrantamento. Aí o Senhor fala: qual o pecado que você está pedindo perdão? Ah, sabe que eu não sei? Está arrependido? Não está. Não tem arrependimento. É isso que a religião faz com a gente. E depois fala: mas você é salvo, você é cristão. Não, o cristão, de fato e de verdade, primeiro, ele entristece quando peca contra o Senhor. Porque o cristão ainda está sujeito a pecar, cometer pecados. Porque o pecado já foi resolvido. E quando ele comete um dos pecados, que tristeza, que vergonha. Alguém escreveu no grupo do Evangelho da Cruz: eu louvei ao Senhor. Não preciso dizer quem foi, mas mediante o que eu tenho ouvido das verdades de Jesus Cristo, eu me sinto envergonhado diante do Senhor. Eu falei: oh, glória a Deus, aqui Jesus Cristo está tomando essa pessoa. Isso que vale. Isso que é verdade, irmãos. Com vergonha diante do meu Senhor. Isso é tratamento de vida da parte de Deus. O velho homem não tem essa conduta. A velha criatura não tem essa conduta. A velha criatura tem vergonha quando é descoberto. E a opinião das pessoas é contrária àquilo que ele fez. Aí fica todo envergonhado, mas não fica arrependido. Arrependimento é diante do Senhor. Todo mundo aqui, nós estamos sujeitos a pecar. Mas logo que a nova criatura peca, é como jogar óleo num copo d'água. Não mistura. A água sabe que tem um óleo ali, mas a água não vê a hora que aquele óleo saia. Não vê a hora daquele óleo saia, porque aquele óleo não mistura mais com aquela água. Ali tem uma nova vida. E viu pecados não tem mais nada mais com esta vida santa, que foi depositada graciosamente, de graça, no interior dessa pessoa. Mas antes dele depositar a vida santa, ele tem que tirar a vida pecaminosa nossa, em Cristo na cruz. Sem morte, não tem vida de Cristo. Não tem vida de Cristo. E aí ele diz lá: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque ele é nascido de Deus. 1 João 3, 9. Aí o versículo 10, ele deixa a gente muito claro. Por isto que ele diz muito bem no 7: não vos deixeis enganar por ninguém. Se uma pessoa disser: você é nova criatura, deixa o Espírito Santo, pela palavra dele, revelar em seu coração se você realmente é, não pelaquilo que as pessoas dizem. Tem uma pessoa que de vez em quando encosta em mim e diz: Lúcio, você não conhece as pessoas, você vê muito por fora, e você vai muito pelo emocional.
essa pessoa está correta, está certo. A gente às vezes não vê, porque a gente não vê o coração. Não vos deixeis enganar por ninguém. Se eu disser um dia, você é nova criatura, por favor, não vá na minha conversa. Pode me respeitar, mas converse com aquele que sabe realmente quem você é. Se eu disser para você, você não é nova criatura, não vá na minha conversa. Continue me amando do mesmo jeito, mas não vá na minha conversa. Deixe o Espírito Santo revelar para você se realmente você é nova criatura ou você é velha criatura. A Bíblia diz, por isso que nós precisamos nos examinar mediante a palavra de Deus. E ele diz: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça, como eu vou praticar a justiça se eu não tenho a justiça que é Cristo habitando em mim? E quando Cristo vem habitar em mim? Quando eu morri com Cristo na ressurreição, quando Deus me ressuscitou, juntamente com Cristo, a justiça que é Cristo, vem tornar viva, real, no interior dessa pessoa que está crendo. Aí ele pode praticar a justiça, praticar aquilo que Cristo é, no seu viver diário. Cristo é santo? Por que eu vivo lameado no pecado? Em pecados. Por quê? Porque eu não tenho justiça como minha vida. Ainda tenho o pecado que me faz escravo de pecados. Por mais que confesse, por mais que chore, por mais que reconheça, mas não tem competência para viver uma nova vida, nova vida, a qual não é vida dentro dessa pessoa. Como que eu vou viver uma nova vida que eu não tenho no meu interior? Aí muitos representam, que tentam criar uma vida de Cristo. Aí vai ser um religioso, legalista, complicado, muito complicado. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama seu irmão. Você é nova criatura? Você já nasceu de novo? Pau, pera. Ou é ou não é? Não tem meia boca. Não use para você justificar, ou para alguém, você vai ser instrumento de Deus para orientar outros também, para pregar esse evangelho a outras pessoas. Não devemos usar os nossos bons comportamentos, que o pior para nós, o que mais nos condena são os bons comportamentos. Esse pode nos enganar e muito, porque o mau comportamento é claro, fica claro, você percebe logo. E para esse mau comportamento tem a graça. Agora, aquele bom comportamento da gente, a gente acha que não precisa de graça e tenta justificar através do bom comportamento. E esse bom comportamento, se não for colocado todos eles como mal diante de Deus, todos eles podres diante de Deus, não vai ser tratado. A gente acha que vai ser julgado só o mal, só o ruim. Não, ele vai ser julgado inteirinho, porque é fruto do pecado, e tudo que sai da natureza do pecado não presta, por mais coisa boa que possa ser socialmente, mas para Deus não vale nada. Não podemos considerar um bom comportamento para a conclusão de que eu sou uma pessoa salva, mas eu estou tendo um mau comportamento. Eu acho que eu não sou uma pessoa salva. Mas você está tendo um mau comportamento, está tendo uma tremenda tristeza, e você tem depositado do Senhor, no Senhor, e tem dito: Senhor,
Eu tenho envergonhado, Senhor. Eu tenho vergonha diante do Senhor. Não pense essa questão, mas um dia Deus vai falar. Ele já falou. Um dia Ele vai fazer na minha vida. Ele já fez. Tetelestai, tudo está consumado. Tem gente ficando esperando aí 5 anos, 10 anos. Quem sabe um dia Ele vai me tocar. Ele já te tocou. Acabou de tocar hoje à noite. Na minha e nas nossas vidas. Vai falar que não tocou? Tocou sim. Está aqui a revelação poderosa dele. E Ele tem todo o poder para alcançar eu e você. Ele já nos alcançou em Cristo. É que muitos de nós não queremos. Mas até o querer e o efetuar, Ele vai dando para a gente. Eu não entendo essas coisas. Mas a Bíblia diz, Filipenses capítulo 3 diz que Ele faz. Eu tenho que me agarrar. Ser agarrado por esta verdade de Deus. Você é nova criatura. Você já nasceu de novo. Você ama o Senhor mais do que qualquer outra coisa. Mais do que esposa, mais do que marido. Mais do que trabalho, mais do que lar, mais do que qualquer outra coisa. Jesus Cristo está acima de qualquer outro amor. Aquele que nós estudamos, primeiro amor. Ele é mais precioso. As reuniões da igreja de Cristo é mais preciosa do que qualquer outra reunião. O seu tempo com o Senhor é mais precioso do que qualquer outro tempo usado até em coisas legítimas. Algumas indicações o Senhor nos dá. Se Ele mesmo é tudo em nós, Ele quer ser tudo em todos. Pai amoroso, somente o Senhor pode realizar esta obra. O Senhor já fez lá na cruz, em Cristo, mas agora é necessário, Pai, que o Senhor nos dê fé, nos una a essas tremendas verdades, essa poderosa verdade. Venha a nós, Senhor, nos leve ao desespero, o desespero de nós mesmos, que nós nos colocamos ao serviço, ao tratamento desta palavra do Senhor, desse Evangelho, de nós sermos levados à morte. Conduze-nos, Senhor, à morte, a morrer para qualquer interesse nosso aqui nessa terra. Reverte de tal ponto que nós queiramos, para a glória do Senhor, tudo aquilo que vem do Senhor.